estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com vocês. E hoje a gente vai falar sobre empreender sendo mãe, né? Acho que toda mulher passa no momento que se vê, né, formando sua família, nesse dilema. O que eu faço agora? Eu trabalhando, sempre sonhei com a minha profissão, com a minha carreira, me preparei para isso. E no momento que chega o bebê, aí você fica, como que eu boto na balança, né? É super difícil lidar com isso. E aí a gente vai trazer para conversar com a gente a Aline Bacelar. Ela que é enfermeira, doula, consultora de alimentação. Esqueci uma coisa. E mãe! A Aline, ela vai contar pra gente como ela lida com isso, qual a experiência que ela tem, que ela tem de dica pra dar pra vocês. Obrigada por estar aqui. Eu agradeço, estou muito feliz. Não mais que eu. Vamos lá. Como é que foi pra tu essa fase de quando você se viu nesse dilema? Como é que você lidou? Como é que foi a tua experiência? Então, quando eu tive meu primeiro filho, né? Dá aquele aperto no coração, porque tem que voltar. Eu sempre, assim, minha profissão, sempre sonhei ser enfermeira, né? Então, pra mim, eu não conseguia pensar na possibilidade de abdicar dessa profissão. Mas a gente tem uma carga horária realmente bastante puxada, assim, de estar em plantão. Só que eu sonhava também ser mãe, né? E eu não queria ser mãe só pra ter um filho e não acompanhar a rotina, né? Então, pra mim, os mínimos detalhes de troca de fralda, banho, comida, ver os primeiros passos, as primeiras palavrinhas, eu sempre queria estar presente nesse momento. E com o meu primeiro filho, eu conseguia administrar mais, porque minha carga horária não era tão puxada. Mas aí, quando veio o segundo, já são 2, né? Então, quando veio o segundo, foi aquele impulso, assim, que eu tomei de tipo, eu tinha já aquele sentimento de empreender. Eu ficava inquieta, querendo empreender. Só que eu achava que eu só poderia empreender com qualquer coisa, assim, com algum produto, né, propriamente dito. Eu não me via empreendendo na minha área. Então eu ficava angustiada por isso também. Eu disse, eu vou ter que deixar de ser enfermeira para empreender. E aí eu ficava vendo qual é o produto que eu me identificava, que eu poderia estar empreendendo, para eu poder ter mais tempo com meus filhos. E aí foi quando eu percebi, né? Eu estava exatamente dando de mamar ao meu segundo filho, estava na licença maternidade. E aí eu fiquei, poxa, eu sou mãe, sou enfermeira, por que não ajudar outras mulheres na amamentação? E o meu percurso profissional todo foi sempre treinando colaboradores, né? E eu sempre quis ser enfermeira obstetra, trabalhar na parte da obstetrícia. E aí quando eu fui para a consultoria de amamentação, super assim, me realizei, que pronto, vou ser consultora, vou ajudar essas mães, como eu também precisei de ajuda, superei muitos desafios, aí fui adiante. Só que aí eu também, por incentivo de uma grande amiga minha, ficou, Aline, tu tem muito perfil de ser doula, por que não ser doula? E aí foi quando eu pensei, né, por que não, né? E aí quando eu me inscrevi no curso, fiz o curso de doula, né, e naquele curso, assim, minha vida foi um divisor de águas, porque naquele curso foi quando eu descobri realmente, além de ser uma possibilidade, digamos, de empreender, era um chamado muito forte, né? Então, assim, era como uma missão mesmo. E aí eu tomei aquilo pra mim, e aí foi quando eu achava que eu só ia ser doula, né? Ia estar atuando somente como doula, mas como eu trabalhava com treinamentos, então as coisas foram encaminhando. Então eles começaram a me chamar para dar palestra, para dar curso. Eu fiquei pronto, então eu vou exatamente usar minha profissão, né, para estar acompanhando gestantes, famílias e também profissionais, também ajudando na parte de capacitar, né, capacitar famílias, capacitar gestantes, capacitar profissionais. E aí foi quando eu tomei a decisão de montar a consultoria materno-infantil, que hoje eu sou extremamente realizada, né? E aí hoje como é que você faz para estar um pouquinho lá e cá? Então, esse é um dos grandes desafios, né? Que quando a gente começa a empreender, a gente fica... Para administrar o tempo, tem que ter muita disciplina, né? Porque existem muitas tentações, né? Principalmente quando você tem os filhos, né? Então, a rotina de casa, então... Tem que ter uma organização muito grande. E o que eu mais gosto de empreender é exatamente isso, sabe? Essa exigência de eu ter que ter uma disciplina, de ter que ter uma organização, uma estrutura realmente bem organizada. Porque senão tudo sai errado, né? Então, assim, desanda. Então, eu tenho que ter todo arquitetar bem direitinho. Eu organizo
Na verdade, quando a gente empreende, a gente não tem um final de semana, assim, né? Então, assim, a oportunidade que eu tenho, sábado, domingo, eu tô sempre trabalhando, né? Então, porque a gente é um motor, assim, que a gente quer cada vez mais construir, evoluir, conhecer mais pessoas, né? Então, vou organizando conforme realmente a minha agenda, né, vai proporcionando e sempre mantendo a disciplina em casa, né, com os meninos, né, com os filhos. E sendo doula, tua rotina não é rotina, né? Meio... Pois é. Era uma das grandes coisas que eu ficava, que eu disse, não vou conseguir ser doula com 2 crianças pequenas, né? Mas aí foi quando, no curso, né, eu conheci uma doula que tem 2 filhos pequenos e foi quando eu questionei a ela. E eu disse, como é que você é doula com 2 filhos, né? E ela disse, não, a gente organiza os partos com uma demanda que dê para aquele mês, né? Então, por exemplo, eu não pego muitas gestantes para acompanhar naquele mês. Tem um limite, né? Tem um limite. E assim, eu conto minha rede de apoio, né? As avós, né? Que tá sempre, né, à disposição para que me dá suporte, principalmente nas madrugadas, porque quando eu sou acionada para um parto durante o dia, é tranquilo, mas aí a madrugada, principalmente quando meu marido está de plantão, que meus filhos, né, não tem alguém para ficar, eu faço isso, aciono alguém da família. Uhum. E qual foi, assim, o maior conflito, algum maior desafio que você viveu ou vive hoje para manter esse controle do teu trabalho e da tua família? Olha, eu acho que o maior desafio é a gente enfrentar o medo, né? Porque para quem está iniciando, a gente sente aquele receio, né? De tipo, como é que vai ser, como é que é a renda, porque querendo ou não, você tem 2 filhos. Mas eu sempre, assim, eu sempre oriento quando alguém me pergunta, vai com medo mesmo. Enfrenta o medo, porque o medo ele vai e assim, não é deixar ele te dominar, né? Então, o maior desafio mesmo que eu encontro são exatamente assim, às vezes essa circunstância do tempo, né, de organização do tempo, porque querendo ou não, eu me desloco muito mais hoje, então era muito mais fácil quando eu trabalhava no hospital, porque eu tinha um horário para chegar, um horário para sair, né, então eu tinha um local fixo, né, hoje eu não tenho um local fixo, eu atendo domicílio, tenho os partos, né, para parto, por exemplo, eu tenho hora para sair, mas não tenho hora para chegar. Mas eu acho uma delícia isso, nem reclamo, acho maravilhoso. E é mais essa questão mesmo da organização, sabe? Que realmente é difícil, né? Por conta das crianças. Mas que com o tempo a gente vai conseguindo organizar, né? Vai conseguindo superar os desafios. E o que tu acha que teu lado mãe ajudou na tua profissão e vice-versa? Demais, né? Porque eu sempre, desde criança, eu já brincava de boneca pensando em ser mãe, né? E pensava já em também cuidar de pessoas. Então, para mim, a enfermagem sempre estava já desde sempre, assim. Eu não me vejo sendo outra coisa, mesmo sendo doula, né? Mas como uma coisa interliga muito, de ser enfermeira. Então, quando eu fui mãe, eu pude, assim, experimentar o que meus pacientes falavam, né? Relatavam. Então, foi uma experiência, assim, que causa muito mais empatia, né? A gente sente muito mais assim, a gente consegue entender mais o que o outro vive, né? E tem algo do lado profissional que te ajudou na tua maternagem? Ajudou bastante. Ajudou também por causa do cuidado, né? O cuidar, assim, sempre estava muito incluído na minha pessoa. Sempre quis cuidar de alguém, assim, sempre achava que... na verdade, eu tinha certeza que a minha profissão seria cuidar de alguém. Então, quando eu já cuidava como enfermeira, né? Eu tive meu primeiro filho, meu segundo filho, já estava assim, o cuidar, né? Já era uma rotina minha, né? A gente que não tinha tanta insegurança quanto a maioria das mães tem. Mas um pouquinho menos. Um pouquinho, porque às vezes assim, acho que acontece com a maioria dos profissionais de saúde, né? A gente acha que por ser da área vai encarar as coisas mais fáceis, E não foi o que aconteceu comigo. Primeiro filho foi, assim, um grande desafio. Tinha tudo, assim, pra desistir da amamentação, né? Tinha, assim, a gente fica realmente bem aperrada. Ele não é, na verdade, profissional, né? A gente é para os outros, né? E ali eu era uma mãe, assim, que a gente esquece de muita coisa. Como outra qualquer. Exatamente. Bate a insegurança, bate tudo. E o que o trabalho te atrapalha na tua vida pessoal? O que a vida pessoal atrapalha no trabalho?
Olha, hoje eu tento organizar de uma forma que não venha atrapalhar, porque hoje eles se completam demais. Eu digo que antes atrapalhava mais, porque eu ia trabalhar feliz porque eu gostava do meu trabalho, da minha profissão, mas eu tinha aquele tempo, né, meio que assim, presa, né, numa empresa que eu ficava perdendo muitas coisas dos meus filhos, né, do meu filho, principalmente do meu primeiro filho. Então, a escolinha, deixar na escola, pegar na escola, festinha de escola, reunião de escola, eu não participava. E hoje eu organizo mais com autonomia, isso. né? Exatamente. Então hoje ao dia que tiver, claro, só se tiver em parto, né? Graças a Deus não coincidiu ainda. Mas mesmo assim, veja como são as coisas, quando a gente sabe que está no caminho certo, né? Quando já aconteceu de eu estar em parto e correr o risco de perder um passeio. E eu até comentei com meu marido, eu não tô chateada, não tô triste por perder esse passeio, porque eu sei que eles estão bem e eu estou muito bem. Eu tô fazendo o que eu realmente gosto, né? O ruim é quando você sai para trabalhar, quando é alguma coisa que você tá ali inquieta, mesmo na atividade que você gosta, mas o local não é o local adequado, aquilo ali lhe traz uma angústia que você atrapalha bastante o seu desenvolvimento profissional, né? Então você fica lá, o pensamento nos filhos, será que estão bem? Poxa, eles estavam vivendo isso, eu não estou junto, né? Então, isso é o que atrapalhava mais, mas hoje não atrapalha tanto, não. E o que você diria, assim, que é a tua receita para ter o equilíbrio entre os dois mundos? Eu digo não desistir, porque tem momentos que bate, assim, a vontade, vou desistir, é melhor ter um emprego, carteira assinada, porque eu tenho dinheiro certo, né? E tem um horário certo, porque muitas vezes acontece de quando você vai trabalhar em casa, aí os filhos vêm querer sua atenção, né? E dizer aquele não para eles é difícil. Então, muitas vezes tem esse atrapalho, né? Pronto, acho que é uma coisa que você tem que monitorar isso. Então, aí vem e chega perto de você. Como eu não tenho um escritório físico, né? E a minha casa adaptei, então eu praticamente trabalho na minha sala, né? Então, eu divido o espaço com eles. Então, muitas vezes, assim, eu quero preparar um relatório, um trabalho, um projeto, ou estudar, então eu tenho que aproveitar a hora do sono, né? Ou então, mando para casa das avós para poder me organizar. Mas você fica muito mais, digamos assim, satisfeita, né? Tanto com o resultado do seu trabalho, porque você está dando ali tudo que você acredita, você está dando ali o que realmente você está norteando, né? Então, realmente não desistir, porque realmente tem horas que bate na porta. E se a gente não tiver um equilíbrio assim de realmente saber o que quer, saber o propósito daquilo, aí a gente não sai. O que a gente pode falar para alguma mãe que está lá querendo dar um passo, que está com medo, o que a gente pode fazer para encorajar essas mulheres? Olha, eu digo que escute o coração, né? Que não ignore os seus sentimentos, né? Muitas vezes a gente tem aquele sentimento, se você tem um emprego que lhe realiza e que você tem uma estrutura organizada, não tenha medo de voltar, não tenha medo. Mas você se inquieta para alguma coisa, de querer algo além, de querer realmente colocar em prática algo que você acredita do seu jeito, também vá a fundo, né? Uma dica que eu dou é procurar um profissional para lhe nortear, né? A primeira coisa que eu fiz foi ter uma consultoria com coach, né? Para poder saber o que é mercado, conhecer nicho de mercado, porque a gente tem que estudar para tudo, né? E estudar bastante, né? É uma prática que eu tenho hoje, estudo de tudo, não somente da minha área, mas estudo negócios, finanças, tudo direito, né? E é isso. Aline, eu quero te agradecer. Veja, para lembrar do nosso dia. Ai, querida, adorei. Muito obrigada pelo teu tempo aqui, falando um pouquinho. Você que deixou 2 crianças em casa, faz parte, né? Faz parte. Obrigada, viu? Obrigada a você, adorei. É isso, hoje a gente conversou com a empreendedora, enfermeira, e doula, e consultora, e mãe, Aline Bacelar. Falou um pouquinho pra gente, dar um norte. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Espero que tenham gostado também. Até mais.